Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que você está vendo esse vídeo, eu sou o professor Paulo Henrique Netinho de Geografia e estou começando uma série de vídeos, né, para o ensino fundamental, para o ensino médio, ou seja, para você que está se preparando para concurso, você aí, meu aluno da rede seropédica, você que não é meu aluno, mas que está compartilhando esse conhecimento junto comigo, então sejam bem-vindos a esse vídeo, tá? Espero que possa estar ajudando vocês nesse momento difícil ao qual você está em casa, ao qual as aulas não estão sendo presenciais, mas estamos aqui para poder levar conhecimento até você, onde quer que você esteja. Bom, o assunto de hoje para você entender, né? A gente vai falar sobre o princípio básico, os conceitos básicos da geografia. Primeiro a gente vai esclarecer o que é geografia para vocês, né? E depois a gente vai falar sobre esses conceitos um a um, tá bom? Pode ser assim? Beleza. Então, olha só, primeiro, vamos conversar o que é geografia. Bom, geo, né, seria estudo. Grafia seria estudo e geo seria terra. Geo seria terra e grafia estudo. Então, geografia significa estudo da terra, tá? Para início de conversa. E aí, assim, você pode estar se perguntando, pô, legal, mas tem alguma definição melhor para a gente poder falar de geografia? Tem sim. A ciência geográfica, né, a geografia, que é uma ciência, é um objeto de estudo. E assim, o que ela estuda, afinal de contas? Ela estuda o espaço geográfico e a relação da sociedade nesse espaço geográfico. Olha só você, por exemplo. Você provavelmente, se você mora num lugar há muitos anos, né, imagina que tem sempre essa comparação. Por exemplo, se você se mudou para onde você mora em 1980, vamos botar um exemplo assim. Você chegou em 1980 em determinado lugar, claro, as pessoas aí que são mais ou menos aí da minha idade, que eu não vou revelar, mas chegou em 1980 um lugar. E hoje em dia, você compara, né, o espaço que você mora em 1980 agora para 2021. Então você vai ver que é uma diferença. Caramba, tem prédios agora, tem mais comércio, tem escola, enfim. E quando eu cheguei só tinha mato. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, né, seus avós, seus pais falar que, pô, quando eu cheguei aqui só tinha mato. Hoje tem um monte de prédio, hoje tem rua, né? Hoje é totalmente diferente do que era antigamente. Então é isso, né? Justamente essa evolução no espaço geográfico, essa mudança do espaço geográfico é que nós podemos observar. E esse campo de observação, ele é feito e estudado pela geografia. Uma outra coisa é, por exemplo, você que tira uma foto, né, e passa-se 10 anos, né, e você vai ver essa foto de novo e você olha atrás, né, o ambiente que você está e compara com o de hoje, você vai ver que está totalmente diferente. Ou seja, alguma coisa mudou. Então, assim, às vezes o ambiente que você estava atrás, né, era mato, ou era um terreno baldio, ou era um terreno vazio. E hoje você tem várias casas, tem prédios, tem uma praça. Então, tudo aquilo que acontece de transformação, né, tudo aquilo que muda, né, as características de uma determinada região, feita pelo homem, geralmente, então é uma evolução, é uma intervenção do homem no meio ambiente. Então, para início de conversa, a geografia ela é nada mais, nada menos do que a evolução do espaço geográfico feito pelo homem e a relação entre o meio ambiente e a sociedade. Tá bom? Então, esse é o primeiro conceito que nós vamos ver aqui hoje. Então, eu vou ficar aqui pequenininho para vocês aqui, né? E vou começar a falar aqui dos slides. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. E a gente vai falar sobre os conceitos geográficos, né? Ou seja, uma matéria que é muito importante para os seus estudos. Bom, vamos lá primeiro. A primeira definição que eu separei para vocês aí, é lógico, né? Eu sempre peço para que você pegue o seu caderninho, deixe aí do lado e faça as suas anotações. Afinal de contas, você vai ver o vídeo, beleza, legal, tranquilo, mas eu acho legal você também pegar o seu caderninho e anotar isso aí bonitinho, tá? Porque você vai precisar disso aí um dia. Ou seja, numa prova da escola ou até mesmo numa prova de concurso, tá? Então a geografia é uma ciência que tem por objetivo o estudo da superfície terrestre
e a distribuição espacial dos fenômenos significativos na paisagem. Já vamos falar o que é paisagem, né? Também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio ambiente. Foi aquilo que eu expliquei para vocês antes, né? Ou seja, toda essa evolução, toda essa transformação que ela é contínua no meio natural, né? Essa intervenção do homem. O homem é o maior modificador da paisagem. Então, essa relação homem e meio ambiente é o princípio básico dos estudos da ciência geográfica. Nesse sentido, os conceitos geográficos, espaço, lugar, paisagem, região, território e rede, são importantes instrumentos de análise do espaço geográfico que se constitui a partir das relações humanas com a natureza. E olha só, esses conceitos que nós vamos falar aqui, justamente, né, espaço, lugar, paisagem, região, território e rede, são os conceitos mais importantes que nós vamos levar para a vida, né, sobre a questão da geografia, sobre os conceitos principais da geografia, e foi justamente esses itens que fizeram com que a geografia, de uma maneira, se transformasse numa disciplina, né? Ou seja, que fosse uma cadeira, né, acadêmica. Então, a geografia é muito importante na sua vida para sempre, tá? Não esquece disso. Então, vamos começar a falar do espaço, e aí seria aquela questão da foto que eu falei para vocês, está vendo aí? Olha só a foto de 1930 do Rio de Janeiro e olha a foto de hoje em dia. Olha quanta evolução houve no Rio de Janeiro, né, de 1930 para 2020, 2021. Então, você vê que há uma evolução, você vê que até mesmo a cor da foto, como se tira a foto. Olha só o aplainador que está aí, por exemplo, né, e os aviões hoje em dia que nós temos, né, que posa no Santos Dumont, posa no Galeão. Então, tem tanta coisa que mudou, né, esse aspecto. Até nós mesmos, né, gente? A gente tira foto há 20 anos atrás, 10 anos atrás, nós não somos o mesmo. Então, tem uma relação de mudança, né? Ou seja, tem uma transformação provocada pela evolução dos tempos. Então, o que é o espaço, na verdade? Bom, vou ler para vocês aqui, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É a maior das categorias da geografia, pois todas as demais estão contidas nela. Então, tudo é espaço geográfico. É formado pela associação entre o homem, ou sociedade, e a paisagem. A paisagem é tudo aquilo que a gente pode observar, compreender, né, e interpretar. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos ver. É o espaço construído através da transformação do mesmo pelo homem. Relação, sociedade e espaço. As redes de transportes, as digitais e as urbanas são alguns dos exemplos de redes geográficas, ou seja, tudo aquilo que provoca um mecanismo, um organismo citadino, por exemplo, um organismo de adequação do homem no espaço. Imagina que você mora num lugar e precisa se deslocar para outro, você precisa de uma rede de transporte. Se você quiser falar com uma pessoa, você pega o telefone. Então, tudo isso, né, que interliga os seres humanos no espaço geográfico, nós podemos considerar como rede, certo? Então, uma definição mais abrangente, podemos entender as redes geográficas como um conjunto de locais da superfície terrestre conectados ou interligados entre si. Show? Então, o que nós vimos até agora? Nós falamos sobre a questão da geografia, né? Ou seja, a ciência geográfica, do que ela estuda, e sobre as categorias, dessa vez falando sobre o espaço geográfico. Lembrando para vocês que o espaço ele é habitado por indivíduos. O que são indivíduos? É indivisível, na verdade, né? Ou seja, indivíduos significa indivisível, ou seja, nós ocupamos o espaço, cada um no seu espaço, e todos nós juntos viramos uma sociedade. Todos nós juntos viramos um organismo, né, que vai se proliferar coletivamente para viver coletivamente. Então, nós, indivíduos, precisamos estar juntos, porque juntos nós formamos esse organismo, tá? Então, assim, essa questão de que o indivíduo, o que é um indivíduo? O indivíduo é um ser indivisível no espaço. Beleza? E o que é paisagem, professor? Paisagem é tudo aquilo que eu posso ver. É tudo aquilo que me dá uma questão sentimental.
seja pelo cheiro, seja pela visão. Você provavelmente, né, já deve ter uma paisagem na sua cabeça, ou seja, um lugar, né, que você gostaria de visitar. Mas lugar eu vou falar mais à frente, fica tranquilo. Então, olha só, paisagem é a aparência da realidade daquilo que a gente consegue perceber ou captar. É a porção visível do espaço geográfico, ou seja, é tudo aquilo que você vê e aquilo ali te provoca alguma sentimentalidade, algum sentimento por aquilo. A paisagem pode ser natural, ou seja, aquela que não tem intervenção humana, e pode ser também chamada de humanizada, cultural, modificada, ou seja, ela vai ter esses três nomes, né? Humanizada, cultural e modificada, ou seja, todas elas são paisagens que o homem construiu. Por exemplo, essa paisagem que você está vendo aí, né? Você está vendo uma árvore e um gramado enorme, ou seja, um campo, né? Então, você não está vendo nenhuma intervenção humana. Então a gente pode considerar essa paisagem como uma paisagem natural, porque não tem uma intervenção direta do homem. Então a realidade, o espaço é apenas uma, mas cada pessoa vê a paisagem de forma diferenciada ou de forma diferente, tanto faz. Então assim, essa paisagem que não tem nenhum tipo de intervenção do homem, ela é considerada uma paisagem natural, aquilo que Papai do Céu fez. E aquela, por exemplo, essa do lado aí que está cheio de prédios, condomínios, ruas, essas aí você vê que há uma intervenção humana direta na construção desses prédios. Então, a do meu lado esquerdo você tem a paisagem natural e do meu lado direito você tem a paisagem urbanizada, modificada ou cultural. Beleza? E aí, professor, o que é lugar? Lugar, gente, tudo é o nosso aconchego, como eu digo, né? Ou seja, lugar é o espaço geográfico que cria, né, uma sentimentalidade, um pertencimento. Seria a relação de comum mais unidade, ou seja, comunidade. Geralmente, pessoal, o nosso melhor lugar é a nossa casa, né? Ou seja, por quê? Porque nós sabemos que é a nossa casa, a gente pode agir com mais liberdade, a gente pode, é o lugar onde a gente se sente feliz. Tanta gente fala que não consegue dormir fora de casa, que prefere a sua casa, enfim. Porque aquilo ali, aquele espaço ali segregado é seu. E geralmente você vai ampliando ele ao longo da vida. Você nasce no hospital, vai para casa. Então você começa primeiro a ter a percepção da onde você mora quando você é bebê. E daí você vai, à medida que você vai crescendo, você vai conhecendo os outros cômodos da casa, vai conhecendo o quintal, depois vai conhecendo o vizinho, vai conhecendo o bairro e assim por diante. Ou seja, vamos dizer que lugar é todo o espaço geográfico que traz um tipo de convívio e uma dimensão emocional ao indivíduo. Então, lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas, tá? Então, assim, o lugar, né, o espaço geográfico, o lugar, ele traz um sentimento, ele traz uma identidade, ele traz uma afetividade, ele traz um pertencimento. Por exemplo, você aí no seu bairro, provavelmente você é conhecido, ou se não for, pelo menos você conhece o bairro, você sabe o nome da sua rua, você sabe onde chegar. Se te botar aí, por exemplo, né, para andar a pé no seu bairro, você vai andar perfeitamente. É porque, principalmente as pessoas que moram no lugar há muito tempo. E aí eu trouxe alguns exemplos na foto, né? Por exemplo, uma casa qualquer, né? Que não é a minha casa, tá, pessoal? Mas é uma casa e ali é um quarto, né? Um senhor quarto, diga-se de passagem, que no caso ele vai ter o quarto, né? Ou seja, seria o último espaço geográfico do ser humano, ou seja, aquele que seria um lugar de repouso, né? Então assim, aonde que você repousa? No espaço geográfico, no lugar quarto, né? Que fica no espaço geográfico lugar casa. Pessoal, todos os lugares, né? Então tem essa questão do pertencimento, do sentimento, da identidade, da afetividade? Não. Tem lugares que, por exemplo, você apenas passa por eles. Então você está de passagem e você fica muito pouco tempo. Então você não tem uma interação com aquele lugar. É o caso de aeroporto,
e rodoviárias. Por exemplo, você vai esperar um ônibus ali, vai pegar o ônibus, vai embora. O próprio ônibus não é um lugar de interação, você vai acabar a sua passagem, né, a sua corrida, por exemplo, a sua viagem, e você vai sair do ônibus, naturalmente, e a mesma coisa o avião. Então, esses lugares que não se tem interação, ao qual você só está de passagem, é chamado de não lugar. Ou seja, o não lugar é um lugar de pouca interação. Então a diferença é que a sua casa é um lugar de muita interação. É de afetividade, é de pertencimento, assim como a sua rua, assim como o seu bairro, você conhece seus vizinhos. Mas ali, no avião, por mais que você conheça uma pessoa, então, mas é um lugar de passagem. Por exemplo, você não vai ali por muito tempo interativizar com uma pessoa, né? Você vai conhecer ali e tal. Já tá chegando aqui meu ponto e tal, vou ter que descer. Então, assim, a interação é muito pouca. Então, é pouca ou nenhuma interação que eu posso considerar esse espaço geográfico apenas de passagem, certo? E aí, pessoal, o que seria território? Espaço geográfico, território. O espaço geográfico, território, é um espaço que vai ser delimitado, ou seja, vai ter uma relação de posse, de poder, de dominação. Então, ele acaba envolvendo não somente uma divisão natural, mas sim uma divisão social e política, como, por exemplo, as fronteiras de um determinado estado, de um determinado município, de um determinado país. Então, geralmente, essas fronteiras podem ser ou não protegidas. Geralmente, nós não temos nenhum tipo de proteção, mas nós temos a segregação desse espaço e a questão política em cima dele. Por exemplo, o estado do Amazonas, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, eles são cercados por fronteiras. Pessoal, mas só tem esse tipo de fronteira? Não, e nós vamos ver à frente. Temos algumas fronteiras que são complicadas também. O território ele pode abranger desde uma área muito restrita, como uma rua, um terreno qualquer, até uma coalizão internacional composta por forças militares e de diversos países. Fronteiras, divisas e limites são recursos usados para delimitar territórios. Para tal, podem ser usados elementos naturais como rios e montanhas, ou como cercas e muros, né? Então, assim, para você entender, tá? Território é tudo aquilo que tem um registro, na maioria das vezes, e posse, poder, tá? Ou seja, esse território foi conquistado na bala, por exemplo, foi conquistado com um documento, ou seja, com compra. Então, assim, tudo que você impõe posse é território, tá? Ou seja, a sua casa, por exemplo, a sua casa, aquele espaço geográfico ali é seu, é delimitado. Você tem ali a planta da sua casa. Então, assim, ali está dizendo o que qual o espaço que é seu ali. E aí vai ter a casa do vizinho, vai ter outra casa do vizinho. É por isso que você tem a questão da privacidade, é por isso que você tem a questão também da iniciativa privada, né? Ou seja, propriedade privada, ao qual você não pode ser importunado sem permissão, porque isso aí seria uma violação ao direito de propriedade, porque aquilo ali é seu. Se você tiver uma loja, por exemplo, ninguém pode invadir, porque aquele espaço ali é seu e você que pode dar permissão, porque você que tem a posse daquele lugar. Por isso que as casas têm posse, documento de posse, certo? É para você mostrar para todo mundo que aquele espaço geográfico é seu, tá? Então, território, estado, país, bairros, municípios são exemplos de território, de posse, de poder. Professor, mas eu tinha falado que não é só essa questão do território, né? Tem mais coisa, né? Então, não é só pela questão legal que a gente pode considerar um território. Como eu falei, também tem a questão do poder, né? Enfim, tem a questão de territórios que são conquistados de maneiras não legais. Por exemplo, o território disputado aqui no Rio de Janeiro por facções criminosas. Então, trouxe uma foto aí, por exemplo, de uma comunidade carente, né, gente, de uma favela. O que é uma favela, professor? Favelas são ajuntamentos, aglomerações de moradias anormais, de moradias ilegais, que estão em áreas que não são áreas pertencentes ao Estado.
Então, assim, geralmente essas áreas elas acabam sendo dominadas por facções criminosas. Então, assim, nós temos algumas dessas facções criminosas aí na foto. Por exemplo, facções do tráfico e milícia, né, que disputam favelas no Rio de Janeiro. E aí trouxe alguns dados aí até mesmo do jornal para vocês darem uma olhada. É claro que não é o interesse de falar sobre isso aqui, mas sim para você ver e entender que essa questão do espaço geográfico, né, ela nem sempre ela é conquistada de uma maneira legal e sim também e também de maneiras ilegais, assim como também se tinha muito, né, sobre essa divisão do território por torcidas de futebol, que dava muita confusão até hoje, né, quando torcidas do Maracanã vão ao Maracanã assistir um jogo, umas têm que ficar do lado, outras têm que ficar do outro, para não dar confusão, ou seja, respeitando a territorialidade. Tá? Então, assim, você tem territórios que acabam tendo somente a relação do poder e da posse, e isso de forma ilegal por facções criminosas, para você ficar entendido do assunto. E, é claro, não vou entrar no âmbito policial, né, gente, porque eu sou professor de geografia. E a região, professor? Esse espaço geográfico, região, o que é? Na geografia, a região é uma parte do espaço geográfico, contínua ou não, que apresente uma ou um conjunto de características comuns. Por exemplo, imagina se eu tivesse um conjunto de quadrados, né, e um conjunto de triângulos. Então, assim, o triângulo, então eu vou ter um tipo de conjunto uniformizado, padronizado de triângulos, e a mesma coisa do quadrado. Então, assim, eu separo esse espaço geográfico na paisagem de aspectos semelhantes. Então, eu pego esse conjunto e divido, como, por exemplo, nas regiões geoeconômicas do Brasil, a Amazônia. Aí o que tem de semelhante na Amazônia? Bom, a floresta amazônica, né? Ou seja, a grande floresta amazônica, arbórea, densa, fechada, né? Ou seja, a Amazônia ela é incomum. Você vai ver uma foto de sobrevoo da Amazônia, você só vai ver a árvore e rio. É diferente de você tirar a mesma foto em cima da região centro-sul. Você vai ver mais prédio, vai ver uma região mais urbanizada, né? Você vai ver uma região mais industrializada. E também o Nordeste, que tem uma característica diferente de todo o Brasil, né? Que acaba que se divide o Nordeste em 4, por exemplo, a zona litorânea, a zona da mata, o Agreste, que é a parte mais alta, o sertão nordestino, que é a parte mais seca, e o meio norte, que é a transição com a floresta amazônica. Então, eu pego isso tudo e divido. Olha, essa característica aqui é da Amazônia, então a Amazônia vai vir até aqui, o Nordeste vai vir até aqui, né? E o Centro-Sul vai vir até aqui. Então eu consigo dividir isso olhando, ou seja, vendo os aspectos semelhantes. Então, é determinada a área da superfície terrestre com extensão variável, que apresenta características próprias, olha só, e particulares que a diferenciam das demais. Podemos defini-la também como conjuntos ou parcelas do território que possuem alguma identidade. E essas identidades são o quê? Física, política, cultural e econômica. Olha, professor, eu não entendi como eu vou conseguir diferenciar uma região. Essa é mais fácil do que você imagina. Por quê? Olha como é diferente a Baixada Fluminense de Itaguaí a Guapimirim. E aí, de repente, até mesmo você se encontra aí, né, um desses municípios. Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri, Queimados, Mesquita, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João, Nilópolis, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim. Olha como ela é diferente da zona sul do Rio, né? A zona sul do Rio tem muito mais prédios, né? É uma região densamente urbanizada, cheia de prédios, cheia de comércio, né? É uma região que você tem uma formação de organismo citadino muito mais amplo do que propriamente a Baixada Fluminense. E também tem toda aquela relação da renda, né? Da renda per capita. Sim, porque a região da Baixada Fluminense é a região que tem a menor renda per capita do Rio de Janeiro. Isso de áreas pertencentes ao Rio de Janeiro, não confundem com favela. Falei lá, favelas geralmente são áreas que não estão dentro da característica de territorialidade do Estado. É por isso que lá se impera o poder paralelo.
Então aqui, nesse caso, você está falando de uma região que é justamente identificada pela territorialidade do estado. E ela vai ser diferente. Se você pegar a foto de Caxias, vai ser diferente da foto de Copacabana. Caxias, você vai ver um sobrevoo de Caxias, você vai ver muita casa, muitos terrenos, muitos loteamentos. Agora, se você pegar uma foto de Copacabana, você vai ver o quê? Muitos prédios. Então, assim, eu separo de acordo com as características do lugar. Todos esses lugares que eu falei aí, né, da Baixada Fluminense, são municípios que vão ter a mesma característica física, a mesma paisagem, o mesmo olhar. Já diferente, por exemplo, da Zona Sul, Copacabana, Botafogo, Catete, Leblon, Gávea, Cosme Velho, então assim, Urca. Então você vai ter toda uma diferença. Então por isso que eu regionalizo, tá? Então assim, fica mais fácil você entender o resumo, claro, e você pode e deve passar esse resumo para o caderno. Vamos lá, o espaço geográfico, para resumir a aula de hoje, o espaço geográfico é qualquer área transformada pela ação do homem, como nós já falamos anteriormente, ou seja, área de interação, de transformação, tal qual a sociedade vive e nela reproduz, nela trabalha, né? E a cada dia ela vai evoluindo, né, de acordo com os tempos. A paisagem é um fragmento do espaço geográfico que pode ser visto ou sentido, aquilo que pode despertar qualquer tipo de sentimento, bom ou ruim, né, de agradabilidade ou não, enfim, a paisagem ela vai te causar algum sentimento por aquilo que você está vendo. Lugar é a porção do espaço com o qual se tem uma relação de afetividade e pertencimento, ou seja, é essa questão de você se sentir do local. Então tem tudo isso. O modo de falar, por exemplo, de uma pessoa vai dizer justamente de onde ela veio. Muitas das vezes o sotaque que eu estou falando, tá, pessoal? Território, local sobre o qual alguém ou algum grupo exerce poder, ou seja, aquela questão da posse que nós falamos lá, de forma legal ou não, tá? Região, parte do espaço que apresenta características próprias e particulares que a diferenciam das demais, ou seja, o olhar. Por que eu vou regionalizar? Para justamente dividir. Se eu divido, eu tenho um mecanismo de administrar diferente. Eu não posso administrar, por exemplo, uma região da Baixada Fluminense como a região da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou, por exemplo, eu não posso administrar a região da Amazônia com a região Centro-Sul. A região da Amazônia tem mais floresta, então tem que ter um plano de administração diferenciado para aquele lugar. Diferente para o Rio de Janeiro, eu não vou ter floresta, eu vou ter muitos prédios, vou ter uma região muito urbanizada, vou ter muitas favelas. Então isso aí me traz uma questão de que eu tenho que agir de acordo com a região. E a rede é um conjunto de locais da superfície terrestre conectados ou interligados entre si. A rede em si é todo um mecanismo que faz uma integrabilidade, né, entre as pessoas, como a comunicação e a rede de transporte. Ou seja, de qualquer forma, é tudo aquilo que se tem serviços, né? Ou seja, hospitais, por exemplo, as redes de internet. A minha aula está chegando aqui, a minha aula vai chegar até você, no caso, né? Por causa da internet. Então, isso é uma forma de nós estarmos interligados. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Essa foi a aulinha de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês possam, a partir de hoje, entender o que significa o espaço geográfico e todos os conceitos geográficos, tá? E, com certeza, voltarei com mais aulas para vocês aí em todo lugar, tá? Galera de Seropédica, galera do Rio de Janeiro, galera de São Paulo, meus alunos aí do pré-vestibular, meus alunos aí do Enem, né, os alunos aí do preparatório do Enem, a minha coordenação aí do EJA, de Seropédica. Um grande abraço para todos vocês, professor Paulo Henrique Netinho na área, e eu fui. Um grande abraço.